com até, inclusive, 200 mil eleitores e também os senadores. Só que o senador faz parte do poder legislativo. Conseguimos? Muito, mas muito importante. Se não perguntarem isso, poderão perguntar o quê da estrutura do poder executivo? Eles poderão perguntar, meus amigos, com relação à eleição indireta. No Brasil tem eleição direta? Tem. Olha o perigo disso numa prova. Mas o Brasil é uma democracia, professor. É uma democracia, meus caros, mas tem eleição indireta? Tem sim. Presta atenção. Se eu estou nos 2 últimos anos do mandato e eu não tenho definitivamente nem presidente e nem vice, junto comigo, eu estou nos 2 últimos anos do mandato, não tenho presidente e nem vice, poderá ser feita uma eleição direta pelo Congresso Nacional em até 30 dias da última vaga. Pode repetir? Com prazer. Pessoal, mandato são 4 anos, lembra? Eu estou nos últimos 2 anos do mandato. Não tenho definitivamente nem presidente nem vice. Um foi cassado, o outro renunciou. Eu estou nos 2 últimos anos do mandato. Pode ser feita eleição direta? Sim, é uma eleição direta feita pelo Congresso Nacional. Quem vai votar? Deputado federal e senador. Quem poderá concorrer? Não tem previsão legal sobre o tema. Pode ser deputado federal, pode ser senador, pode ser pessoa de fora do parlamento. Tá? Quem faz, então se pergunta em prova é quem faz a eleição direta. Isso tem que saber. É o Congresso Nacional quem vai fazer a eleição indireta. E onde é que eu verifico isso? Os senhores verificam claramente, está lá, no artigo 81 da Constituição. Quer dizer que eu devo ler o artigo 81? Tem que ler o artigo 81, porque é pegadinha de prova. Tem eleição direta no país, presidente da República? Tem. Artigo 81. Nos 2 últimos anos do mandato, eu não tenho nem presidente e nem vice, definitivamente. Ok? Quem vai ser eleito? Um novo presidente e um novo vice apenas para completar o mandato. Será eleito apenas um presidente e um vice novos para completar o mandato. É o famoso mandato tampão, para completar o mandato. Ok? Com isso, nós esgotamos esse primeiro bloco e vamos avançar para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Meus amigos, vamos enfrentar então o bloco Pergunte ao Professor. Perguntas feitas sobre o tema, perguntas que são requeridas em concurso público. Vamos enfrentar a primeira questão? Professor, quais são os cargos eletivos privativos de brasileiros natos? Pergunta inteligente. Cargos privativos de brasileiro nato. Meus amigos, quando se fala em cargos eletivos, são cargos que têm eleição. Então, cargo que tem eleição privativo de brasileiro nato. Só presidente e vice da República. Vou repetir. Meus amigos, os cargos eletivos privativos de brasileiro nato, cargos eletivos que têm eleição, privativo de brasileiro nato, apenas, só presidente e vice da República. E isso eu não posso esquecer para fim de prova. Dos cargos eletivos privativos de brasileiro nato, só presidente e vice da República. Aqueles cargos que nós votamos. E você pode perguntar, mas professor, me diga, onde estão os cargos privativos de brasileiro nato que são perguntados em prova? Eu vou responder para você. Estão lá no parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição. Parágrafo 3º do artigo 12. Pedir vênia, eu vou ler para vocês e vou dizer, não, tem ou não tem eleição, para você confirmar comigo. Então, vou pegar aqui o artigo 12 da Constituição, nossa Constituição brasileira. Aliás, anote no seu caderninho. Cargos privativos de brasileiro nato, artigo 12 da Constituição. Cai em prova? Cai. Ou no tema nacionalidade ou no tema direitos políticos. A gente não pode errar isso em prova. Então diz assim, ó, parágrafo 3º do artigo 12. São cargos privativos de brasileiro nato. Os cargos de presidente e vice da República. Meu caro, presidente e vice da República nós votamos, tem eleição. Então esses cargos são cargos eletivos privativos de brasileiro nato. Tranquilo? Muito bem. Daí continua. Inciso 2º. Presidente da Câmara dos Deputados. Meu amigo, o presidente da Câmara dos Deputados é um deputado federal que foi eleito pelos seus próprios pares para ocupar esse cargo. Mas nós não votamos nele. Então é uma eleição indireta feita pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, o presidente da Câmara dos Deputados é eleito indiretamente pelos seus próprios pares. Não é uma eleição entre todos que todos nós votamos. Não se esqueça, nós votamos para deputado federal. Ok? Deputado federal, sim, é uma eleição direta.
Deputado federal pode ser brasileiro nato, naturalizado? Pode ser. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. E essa eleição é uma eleição indireta, ok? Daí vem lá, inciso 3º, presidente do Senado Federal. As observações são as mesmas. Eu voto para senador. Eleito senador, entre eles vai ser feita eleição para presidente do Senado. Nós não votamos para presidente do Senado, porque é uma eleição indireta feita pelos senadores, ok? Daí avança, o inciso 4º, ministro do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção. Nós sabemos que os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos pelo presidente da República. Então não tem eleição? Não tem eleição. Os ministros, são 11 ministros lá no Supremo Tribunal Federal. Todos eles têm que ser brasileiros natos, mas que são escolhidos pelo presidente da República. Serão sabatinados, se aprovados, vão ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem eleição para ministro do STF. Ok? Avançando. Daí tem lá, inciso 5º, carreira diplomática. Meus caros, presta atenção. Para ser diplomata é um concurso dificílimo, né? Muitas fases, conhecer mais de uma língua. Esses indivíduos são pessoas extremamente preparadas que prestaram ou vão prestar um concurso. É eletivo? Não é eletivo. Daí continua. Oficial das Forças Armadas. Também concurso dificílimo. Pessoas têm que ser preparadas física e mentalmente. Muito extenuante o concurso que eles prestam. E chegam lá, defendendo a nossa nação. Parabéns aí, os amigos que são oficiais das Forças Armadas. Estão lá defendendo a nossa pátria. Aqui, acolá, no Chuí, no Oiapoque, né? Leste e Oeste, estão lá patrulhando nossas águas, os nossos ares, estão lá nos defendendo. Apesar de pouco valorizados, são pessoas que passaram num concurso extremamente difícil. Esses indivíduos também não são cargos eletivos. E, avançando, ministro de Estado de Defesa, que é um cargo escolhido a critério do presidente da República. Percebeu? Dos cargos que nós votamos diretamente, apenas presidente e vice da República. Os demais, por concurso ou por escolha política. Ok? Vamos avançar para a próxima pergunta? Vamos ver o que diz a próxima pergunta para nós? Professor, a reeleição do Poder Executivo é cláusula pétrea? Veja que pergunta inteligente. A reeleição do Poder Executivo é cláusula pétrea? Não. Cabe relembrar aquele histórico que eu fiz anteriormente. A reeleição foi introduzida no Brasil há pouco tempo atrás. Quem usufruiu desse mecanismo foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem usufruiu também o presidente Lula. Nas esferas estaduais, vários governadores. Nas municipais, vários prefeitos. Para nós, a reeleição não é cláusula pétrea. Pode ser retirada da nossa Constituição? Sim. Porque o que tem a ver com reeleição tem a ver com voto. E cláusula pétrea com relação ao voto, nós já vimos. O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Nós percebemos isso claramente no parágrafo 4º do artigo 60. Se recordam que são cláusulas pétreas? Você que não sabe, anote no caderninho, por favor. Aí. As cláusulas pétreas também são chamadas de limitações materiais às mudanças constitucionais. Vou repetir. As cláusulas pétreas, também chamadas para as provas, hein? Também chamadas de limitações materiais às mudanças constitucionais, são partes da Constituição que eu não posso alterar, não posso mexer para diminuir direitos. Posso mexer em cláusula pétrea? Posso sim, meus caros. Eu posso mexer para ampliar direitos. Eu não posso mexer para retirar direitos. Tudo bem até aqui? Então vimos o que é cláusula pétrea. Agora, pensa comigo. Reeleição é cláusula pétrea? Não. Eu posso retirar a reeleição do nosso país. Isso é um posicionamento predominantemente no nosso país. Quase que majoritário, quase na totalidade. É sempre, direito não é ciência exata, pode alguém entender que, uma vez instituída a reeleição, não posso retirar. Mas aqui entre nós, o posicionamento majoritário para fim de prova é que a reeleição não é cláusula pétrea, podendo ser retirada da Constituição. Ok? Não se esqueça, cláusula pétrea são partes da Constituição que eu não posso modificar para diminuir direitos. Você que estudou comigo viu que existem cláusulas pétreas expressas ou explícitas, que são aquelas previstas no parágrafo 4º do artigo 60, parágrafo 4º do artigo 60, e também existem as cláusulas pétreas implícitas, que são aquelas previstas no contexto, dentro do contexto das normas estabelecidas ou inseridas na nossa Constituição.
tanto num caso quanto no outro, não se aplica